Fluminense 0, Cruzeiro 2, o time mais bem treinado do país se torna líder numa partida dificílima. Vem entender com a gente. Visão para Jogo tá de volta, eu sou o William Borges e o Cruzeiro mais uma vez venceu um duelo dificílimo contra um gigante Fluminense que vinha muito grande do Mundial, mas o Cruzeiro agora assume a liderança do campeonato. Tem a questão de partidas ali, que jogos a menos de Flamengo, Palmeiras e outros adversários, mas o Cruzeiro vem jogando futebol muito bonito. Eu tô com 20 anos da Alicane. E aí, tudo bem? Estudou sobre essa partida. Cruzeiro cabuloso mais uma vez, Embaçado, cara. uma baita partida. E antes de você começar a falar, eu acho que foi a maior vitória do Cruzeiro no campeonato, talvez a maior vitória do campeonato, trazendo por um contexto. Cruzeiro ganhou de Flamengo, Cruzeiro ganhou de Palmeiras, adversários que são, né, talvez os melhores aí do futebol brasileiro nos últimos anos. Ganhou dentro de casa. Agora, nesse jogo, o Fluminense embalado, pós-mundial, com muita moral, um time que vem muito bem treinado pelo Renato Gaúcho. O Cruzeiro vai no Maracanã, despedida do Arias, todo um contexto. Exato. O Cruzeiro vai no Maracanã, faz 2-0 no primeiro tempo, segura o jogo de uma maneira perfeita. É muito fácil de falar do Cruzeiro, né? É muito legal falar do Cruzeiro. É muito maneiro analisar os jogos do Cruzeiro, porque o Cruzeiro te entrega taticamente uma aula. O Léo Jardim, desde que assumiu o Cruzeiro, tem feito um trabalho excepcional em organizar peças e, com uma ideologia de jogo muito clara e evidente, ganhar jogo. Somar ponto. É um time que, é um time que não é um time de posse de bola, que tem que ter a bola a todo momento. É um time direto. É um time que marca muito bem, pressiona ainda melhor, joga direto e consegue encantar dessa maneira. Assim, é impressionante. E isso potencializa demais as peças, né? A gente pode olhar o Cauã Prates, que faz um jogo, o primeiro jogo dele como profissional do Cruzeiro. Teve né? alguns amistosos. Além de amistosos, mas enfim. Nesse contexto, jogo grande assim foi o primeiro. 16 anos de idade. Fez um jogo muito bom. Fez um jogo muito legal. Aí você tem o Matheus Pereira, que faz outro enorme jogo. Você tem o Caio Jorge, enorme partida. Mas esses dois aí, no momento, estão em outro patamar. Diferente. Mas assim, você pode citar todos aqui. Você pode falar de todos os jogadores do Cruzeiro como jogadores que foram muito bem. Olha o Fagner, velho. Olha a maneira com que o Fagner tá atuando. Quem que esperava o Fagner nesse nível? A gente fez agora a análise do Kaique Bruno. Sim. Que não jogou essa partida, que vai pro ar, acho que depois dessa daqui, mas na análise mesmo eu cito. Tá muito fácil falar dos jogadores do Cruzeiro. Como você citou. Você falou de vários jogadores. Tem os dois lá destaques na frente, mas deu Christian com papel fundamental, Exato. os dois volantes muito bem. Passando da bola. Aí você vai falar Fabrício Bruno, Vigial. Tipo, e não estamos falando por falar, que de fato estão jogando bola. Enfim. E isso pelo conjunto. Né? Então, o conjunto muito bem montado do Léo Jardim potencializa todo mundo. O exemplo do jogo contra o Fluminense é um exemplo muito claro disso. Tô ansioso para contar para você aqui, tá? Mas é antes, uma parada muito legal. Mas antes, pedir pra galera que tá acompanhando nosso canal, a gente sabe que tem uma torcida muito forte do Cruzeiro que nos acompanha. Então, pedir mais uma vez, curte nosso trabalho, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, que isso ajuda muito. Tá vendo essa camisa do Cruzeiro aqui, mais antiga até? Agora a gente tem planos de membros no canal. Verdade. E daí, se você quiser, clica ali em plano de membros. Tem duas opções. Primeira opção, apoia a camisa. O que significa isso? Uma opção de R$ 3,99 para a gente atualizar a camisa dos times brasileiros aqui. Então, dando esse apoio, a gente traz uma camisa atualizada do Cruzeiro. E daí outra opção de R$ 7,99, que é para apoiar o nosso projeto, que é para a gente cada vez trazer mais conteúdos. E você que não é novo por aqui, sabe que tem muito conteúdo do Cruzeiro. E você que é novo por aqui, pode ficar sabendo que tem muito conteúdo do Cruzeiro também. Verdade. E não vai faltar. Ainda mais com a bola que tá jogando, daí fica mais fácil também. Pô, mas essa aqui é bonita, hein, William? Essa aqui é estilosa demais, pô. Eu vejo ela, eu vejo o Borges vestindo ela, comentei. Mas enfim. Exatamente. Enfim, vamos pra análise, vamos começar a entender o que esse Cruzeiro fez de bom e o que o Fluminense fez de ruim pro jogo ser 2-0, mas assim, não é que o Fluminense foi mal. O Cruzeiro foi muito bem e conseguiu ganhar o jogo, tá? O que dá pra gente destacar inicialmente, né? É um Cruzeiro que, e lógico, isso é um lateral, isso normalmente acontece, mas é um Cruzeiro que, dentro da estrutura básica de um 4-4-2, aglomerava jogadores do lado do campo da bola pra prevenir com que o Fluminense aproveitasse da amplitude. Eu vou explicar melhor, tá? Aqui, Fagner, Fabrício Bruno, Vidalba e Cauã Prates, né? O Fabrício Bruno tá por lá porque ele tá acompanhando o Cano, que, logicamente, lateral não tem impedimento quando tá dando opção. Christian, Lucas Romero, Lucas Silva e Wanderson nesse momento. A partir do momento em que o Cruzeiro consegue retomar a posse da bola, é contra-ataque, é transição. E talvez neste momento seja o melhor time do país dessa maneira. Olha o Wanderson, velho. Olha a qualidade que tem confiança, o Wanderson. Né? Confiança, inteiraço na jogada. E essa jogada do Wanderson para gerar o quebra de linha, tem
3 jogadores do Cruzeiro contra 3 jogadores do E Fluminense. uma jogada que estava aqui, no campo defensivo, perto da Gera área. vantagem e é o exemplo primordial do que é esse time do Cruzeiro. Bem fechado, bem montado, intenso a todo momento e quando rouba é ameaça toda hora, né? O Wanderson conduz essa jogada muito bem, o Matheus Pereira vai fazer a jogada de ultrapassar, pede essa bola, o Caio Jorge dá nele, até a bola fica um pouco perdida por ali e o Matheus Pereira vai fazer esse cruzamento forte para a defesa do goleiro Fábio. E daí né? destacar na transição, que a gente já falou várias vezes aqui, a capacidade do Caio Jorge também, que é um jogador leve, é um atacante que funciona muito bem em transição. Você vê que ele dá o espaço. A partir do Wanderson carregando a bola, Exatamente. ele abre pro campo pra gerar a situação, gerar a jogada. Até a tomada de decisão dele, achei que não foi a melhor ali no passe pro Matheus Pereira, até atrasou um pouco a jogada. Sim. Mas como ele dá essa opção, né? E assim, a movimentação é treinada, né? O Caio Jorge é excelente nisso, o Matheus Pereira é muito inteligente, o Wanderson tem essa característica, o Christian é muito inteligente também, mas tudo isso é treinado. E essa movimentação do Matheus, do meio para fora, ela gera assistência pro gol do Caio Jorge, a gente vai chegar lá, tá? Mais uma vez o Cruzeiro com Cauã Prates, Vidalba, Fabrício Bruno e Fagner, Romero, Christian fechando por dentro e o Lucas Silva, com o Wanderson por aqui. E a dupla de ataque, Matheus Pereira e Caio Jorge, não tá no frame, tá? É um 4-4-2. Por que é um 4-4-2? Poderia ser um 4-3-3 com o Wanderson no trio da frente. Mas é esse 4-4-2 porque as linhas se formam, sim, mas os 4 jogadores de meio, até o Wanderson, que é um atacante de origem, os 4 participam demais da fase defensiva. Aglomerados até. Né? Exato, eles se aproximam muito da bola. E é o princípio do Cruzeiro do Léo Porque Jardim. se você pega a estrutura básica, seria o Christian pela direita, Lucas Romero e Lucas Silva por dentro, e o Wanderson pela esquerda numa linha de 4 tradicional. Sim. Só que nesse desenho, eles aglomeram, tudo bem, dá pra ver que cada um na sua posição ali, mas eles aglomeram pra tentar dificultar o ataque do E Fluminense. sempre próximo da bola, que o Samuel Xavier conduziu essa jogada, ele vai tentar dar um lançamento pro Cano que estava ultrapassando. E é um Cruzeiro que tenta pressionar o campo todo. A pressão não é só ofensiva, a pressão não é só na saída do adversário, a pressão é toda hora, é onde tá a bola. E o Cruzeiro dessa maneira, organizado dessa maneira, consegue anular seus adversários, né? O lançamento do Samuel é cortado pelo Vidalba, e aí, ó, o Wanderson vai ficar com ela, e até nessa jogada o Cruzeiro vai acalmar um pouquinho. Tudo bem que o Matheus Pereira temporiza muito bem, o Matheus Pereira é um jogador que tem muito dessa calma para construir a jogada. Olha a ultrapassagem do Fagner por aqui, e aí é interessante. Esse lance é o lance do gol, né? É o lance do segundo gol do Cruzeiro. O que acontece nisso tudo? Não sei se na verdade é o lance do gol ou da finalização do Matheus Pereira, tá? Acho até que é a finalização. Enfim, tudo bem. A questão que fica é, os dois laterais no corredor, o Christian e o Matheus Pereira, os dois meias do Cruzeiro nesse momento, mais pro meio, mais afunilados, com o Lucas Silva e o Lucas Romero na base da jogada, Wanderson e Caio Jorge como uma dupla. O Wanderson ultrapassou, se tornou atacante, que é a posição do Matheus Pereira inicialmente, né? Este segundo atacante, e o Matheus Pereira desceu para construir. Isso acontece toda hora. Seja o Christian, seja o Wanderson, essa inversão ocorre a todo E o quadrado momento. que forma aqui, né? Exatamente, esse quarteto de meio-campistas, né? O Lucas Romero tem essa posse da bola, e aí o lançamento vai ser interessante pro Caio Jorge. Até não é o lance do gol, tá? Vai vir depois, eu vou mostrar. Mas assim, o lançamento, e esse lançamento aconteceu em vários momentos ao longo da partida. Aí se deixa o Caio Jorge num contra o Freitas, que é um jogador mais lento, né? Esse lance até ele finaliza, tem outros lances em que ele consegue cortar pro meio, é verdade, mas assim, é um Cruzeiro que aproveitou muito dessa bola lançada pro lado direito para ter o Caio Jorge num contra o Freitas. E isso funcionou muito bem pro Cruzeiro em vários momentos da partida, né? Mais uma vez, Fluminense com a bola. E até montando essa análise, estava conversando com os amigos aqui, né? Todo o lance de ataque do Cruzeiro começava com a bola com o Fluminense. Recuperação e transição. É impressionante. E assim, você que tem a possibilidade de reassistir o jogo, se não tem, não tem problema, confia na minha palavra, tá? Todo lance de perigo do Cruzeiro saía de uma bola perdida pelo Fluminense. O Fluminense foi mal? Não. É o Cruzeiro que consegue roubar e transicionar muito fácil. É a característica desse time do Léo Jardim. E trazendo para um contexto, a gente tem o nosso programa Fominhas, toda Sim, segunda e quinta, 4 horas da tarde, e a gente conversou bastante sobre esse jogo, e existiu uma dúvida na escalação do Fluminense. Se o Fluminense ia jogar parecido como terminou o Mundial, com 3 zagueiros, até mais se defendendo do que propriamente atacando, mas saindo com muita tranquilidade, não deixando os times adversários jogarem em transição, como era Al Hilal, como era a Internacional. E existia essa dúvida, e daí o Renato Gaúcho optou por jogar sem os 3 zagueiros, né, e jogar com 2 pontas. E a gente comentou que se ele fizesse isso, poderia ser negativo para o Fluminense, porque o Cruzeiro ia aproveitar essa transição. E daí, pegando o gancho do que você falou, todas as jogadas mais perigosas do Cruzeiro partiram da posse de bola do Fluminense. Esse é o campo. O Fluminense, logicamente, dentro de casa, armado para atacar, num time de proposição de jogo que é do Renato, e um time que faz isso bem dentro de casa, beleza, vai dar espaço mesmo. Mas se der espaço para o Cruzeiro, talvez não seja o melhor dos mundos, tá? Algo muito complicado. Mais uma vez, né?
Fluminense com a bola, 4 com os dois volantes muito próximos, o Wanderson e o Christian por aqui, o Wanderson por aqui, Matheus Pereira e o Caio Jorge lá na frente. O Wanderson rouba mais uma, né? Mais uma vez que ele consegue roubar, mais uma vez que ele consegue conduzir, o Matheus dá essa opção e olha que interessante, 3 jogadores do Cruzeiro contra 3 jogadores do Fluminense. Toda a transição gera ou igualdade ou superioridade numérica para o time do Cruzeiro, né? A bola vai ser tocada para o Matheus Pereira no fundo, o Matheus vai conseguir fazer uma jogada e aí 2 contra 2 dentro da grande área. Sempre o atacante que vai ter vantagem. Esse é o comecinho do jogo, tá? Toda hora que tiver em igualdade numérica, a vantagem é do atacante, que é um jogador mais rápido, que é um jogador mais explosivo, que normalmente é um jogador que tem... E tá vendo a jogada de frente, né? O zagueiro tá exposto nesse momento. Nessa jogada, o Christian não consegue antecipar o Freitas naquele momento. Citar a liberdade do Matheus também. O Matheus Ora joga mais pela direita, até muitas Sim. vezes, mas você percebe que são lances... Até o lance do gol vai ser uma caída dele pela esquerda, e esse lance também. Ele faz a movimentação para receber essa bola na esquerda. Exato. Agora sim, o lance do gol, do primeiro gol, que gera o escanteio, que gera a cabeçada do Fabrício Bruno, né? O Lucas Romero construindo como um terceiro zagueiro, e isso acontece bastante, o Cruzeiro faz essa variação em vários momentos. O Lucas Silva como o primeiro volante, com o Matheus e com o Christian. O que eu falei? Toda hora, Wanderson e Matheus invertem. O Wanderson ou desce ou sobe para ser um jogador na última linha do Cruzeiro, que tá num 3-4, né? Que é um esquema que o Fluminense utilizou no Mundial de Clubes em vários momentos também. 3 na construção, 3 médios, os 2 alas espetados, Cauã Prats de um lado, o Fagner do outro, e dupla de ataque aqui fora do frame, o Caio Jorge, né? Dá pra ver. O Cruzeiro com essa bola, o Fluminense tá marcando com Soteldo, com o Nonato e com o Cano, com os 3 jogadores do Cruzeiro na marcação. O Hércules e o Martinelli fecham os meio-campistas do Cruzeiro. O Matheus Pereira desse momento, e aí o Martinelli, caso a bola seja virada, vai encaixar no Christian por aqui. O que acontece? O Wanderson sai da posição de atacante, vem ser meia. O Matheus Pereira sai da posição de meia, vem ser atacante. E aí é interessante porque isso bagunça, isso desorganiza tudo. Então, ó, o Hércules desencaixa do Matheus Pereira e assume o Wanderson. O problema é que o Matheus não vai ser o jogador a ser O zagueiro não vai Thiago. saltar, isso. O Thiago, até por ser um jogador mais pesado, um jogador que não tem mais a mesma velocidade da carreira toda, não vai encaixar aqui no Matheus, não vai caçar o Matheus. Então o Martinelli seria o jogador a marcar o Matheus. Por quê? Soteldo tá marcando ali o Vidalba, o Nonato pegando o Fabrício Bruno, o Cano tá marcando o Lucas Romero, então é muito natural. O Hércules pega o Wanderson, o Martinelli pega aqui o Matheus Pereira, e nesse momento o Arias poderia se aproximar do Christian, né? Esse seria um encaixe ideal. O que acontece? O Martinelli, e aí o Hércules até olha para ele para apontar aqui o Matheus Pereira, o Martinelli vai saltar a pressão. Porque ao gatilho, a bola para trás, o Martinelli já salta. Mas era o Nonato que deveria ter saltado. E aí o Matheus Pereira, que deveria ser marcado pelo Martinelli, fica livre de marcação. E o Soteldo fica sem marcar ninguém. Porque o Nonato vai compensar o Martinelli. O Soteldo deveria ter pego, por exemplo, o Wanderson. E aí o Hércules poderia ter pego aqui o Matheus Pereira, com o Martinelli retornando para marcar o Lucas Silva. Esse seria o encaixe. Mas não deu certo. Mas é que a movimentação do Cruzeiro gerou uma desorganização. Aí que tá. Essa movimentação, essa troca de posição entre o Matheus e o Wanderson gera desorganização e gera vantagem. O Fabrício Bruno vai ser muito competente para encontrar um passe de quebra de linha. Também tem interessante isso, né? demais para encontrar o Matheus Pereira livre de marcação e, ó, o Martinelli batido na jogada e o espaço que tem o Matheus Pereira. Com campo pra jogar, né? Aqui, o Matheus Pereira deita e rola, tá? E até ele vai perder essa bola. Na sequência da jogada, ele vai conseguir fazer a condução, vai tentar esse passe. Importante salientar o Cruzeiro com 5 jogadores na última linha para 4 jogadores do Fluminense. Então, o Cruzeiro em vantagem numérica também. Qualquer um dos corredores seria uma boa bola do Matheus Pereira. Ele tenta a jogada por dentro com o Wanderson, né? A bola bate com o Thiago, e aí o que a gente fala da pressão pós-perda do Cruzeiro? Isso. A gente repete todo o vídeo porque cansativo todo até. jogo tem pressão pós-perda que gera uma situação de gol. Matheus Pereira perde a bola? Perde. Ele não para na jogada. Segue na jogada, divide com o Thiago, retoma a posse da bola com o Thiago e com o Martinelli, né? E aí consegue fazer o Fábio fazer uma defesa absolutamente importante. No escanteio disso tudo, você tem o Vidalba com o Fabrício Bruno. O Nonato, e agora eu não me recordo quem tá ao lado do Nonato na marcação, tá? Mas são 2 jogadores do Fluminense marcando 2 jogadores do Cruzeiro. A princípio, tudo certo. O Vidalba faz a movimentação, segura os jogadores do Fluminense, Fabrício Bruno sobe sozinho. Olha aqui. Eu vou até voltar porque é importante a gente colocar isso aqui, tá? Ó, o Nonato, e aí outro jogador que tá encoberto, marcando o Vidalba aqui e o Fabrício Bruno aqui. Você vai ver. O Hércules, né? É o Hércules. Você vai ver, o Vidalba e o Nonato, o Vidalba segura o Hércules e o Nonato. Os dois estão marcando o mesmo cara. O Fabrício Bruno sobe livre, sobe sozinho. Ó, ficaram os dois.
e aí o jogador que estava marcando o Fabrício Bruno não marca. Por que isso é genial, o William Borges? Eu tô ligado que você lembra do Lembro, Mundial de e falamos Clubes, disso na partida. confronto contra o Al Hilal. O que acontece? E eu coloquei o lance aqui. Você colocou, essa era a minha Coloquei dúvida, o se tinha lance aqui. colocado. Mais uma vez. E é o mesmo. E é o Nonato, tá? O mesmo encaixe é o Nonato e o primeiro volante, que é o Bernal nessa jogada, né? Com o Cano e com o Koulibaly, né? O Cano, logicamente, do Al Hilal. O cruzamento acontece, o Cano faz a movimentação e segura os dois jogadores do Fluminense, o Koulibaly sai livre e consegue fazer a cabeçada que gera o gol do Marcos Leonardo. Assim, Nessa jogada é curioso até na do Cruzeiro, porque o Djalma de fato segura os dois os jogadores. caras, sim, segura sim, na força ali. Exatamente. No caso do Cano aqui, a movimentação segurou os dois jogadores. No Djalma ainda foi no braço. mas é genial. E aí, beleza, você pode interpretar isso como, pô, o Fluminense tá de brincadeira, Pode não passar um aprendeu, pouquinho, né? acho. Você pode até interpretar como, pô, se o Fluminense não aprendeu, o Fluminense tá de brincadeira. Não. O Leonardo Jardim estudou essa situação, entendeu que é uma fraqueza do Fluminense e gerou, de fato, esse lance. É muita Sensacional. coincidência. Muita coincidência logo pós o Mundial. Você acha coincidência? Não, então, é isso que eu tô falando. Teria que ser muita coincidência. não é? Tanto que foi a Né? primeira coisa que a gente falou quando a gente tava gravando ali, quando viu o gol, falamos, cara, isso lembra muito o lance do Koulibaly. o mesmo Pode ser lance. coincidência? Pode, mas eu não acredito que seja. É o mesmo lance, é muito estudo, é scout, é trabalho, é preparação. E esse time do Cruzeiro é muito bem preparado, é muito bem treinado pelo Léo Jardim, tá? Interessante demais. A sequência do jogo, a partir... Aqui 1-0, a gente vai passar pelo segundo gol do Cruzeiro também. Mas a partir da vantagem do Cruzeiro, a sequência da partida fica confortável. Isso, Tá? porque o Cruzeiro funciona muito bem em transição. A partir do momento que você tem o placar, que daí o adversário Exato. dentro de casa tem que sair atrás para buscar, aí facilita o jogo do Cruzeiro. Você abre o caminho, né? E o Fluminense construindo com 3 zagueiros, naquele momento, o Samuel Xavier, né? O Fuentes vai ser a opção mais à frente. Você vê o Caio Jorge quando a bola vem para cá. Ele vai falar pro Matheus, calma, eu vou, né? Ele faz a movimentação aqui. E aí ele solta o lance, calma, não vai, eu vou. Ele vem marcar pelo lado direito da jogada. Agora, o Matheus Pereira vai subir no zagueiro central no Thiago Silva, o Caio Jorge vai subir aqui no Freitas, e lá do outro lado, o Christian, ou o Wanderson, acho que até o Wanderson, mas pode ser o Christian, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho, que o Samuel Xavier, vai pegar o Samuel Xavier, né? O Matheus aponta, sobe pro cara subir, e aí o que vai acontecer? O Cruzeiro vai ter 3 jogadores, é o Wanderson, o Cruzeiro vai ter Caio Jorge, Matheus Pereira e Wanderson para saltarem nos 3 jogadores do Fluminense. Mas repara que não é uma pressão tão alta assim, porque não precisa. Não precisa ser uma pressão tão alta a partir do momento que você tem vantagem. É só uma pressão para incomodar, para você constranger a bola longa, para você não deixar que o Fluminense construa tão confortavelmente assim. A bola é virada, o Caio Jorge e o Matheus Pereira estão como uma dupla de marcação e aqui o Christian encaixa no Hércules. O Fluminense sai bem nessa jogada, mas repara que o Cruzeiro faz com que o Fluminense jogue para o corredor. O Cruzeiro condiciona o Fluminense a trazer a jogada para o lado do campo e aglomera jogadores do lado da bola para prevenir com que o Fluminense encontre mais combinações. Isso funciona muito, né? Então, por exemplo, essa jogada, primeiro que o Fuentes está pressionadíssimo, essa jogada vai chegar no Soteldo com 2 jogadores, o Fabrício Bruno, o Lucas Almeida e o Fagner chegando. O que ele vai fazer de costas ali? Ele tenta o drible e não consegue, e é interessante que os times do Renato têm esse jogo curto, essa Exatamente, combinação de jogadas. A partir do exatamente. momento que você aglomera jogadores ali, você constrange esse jogo curto, que foi a situação desse lance aqui. E aí você pega um Cruzeiro contra o Grêmio. O Cruzeiro pressionou muito mais contra o Grêmio, subiu a linha toda hora, incomodou toda hora em cima. Aí você pega o Cruzeiro contra o Fluminense, contra outro adversário, outra característica, um bloco um pouco mais médio, sem subir tanto a marcação, mas colocando o Fluminense para jogar para o lado. E aí ele consegue inibir o Fluminense também. É muito interessante. Mais uma vez, tá? Se adaptando às situações, né? Exato, 2 atacantes, mais o Christian para subirem caso necessário nesse trio. Mas 4-4-2, desenhadíssimo 4-4-2 desse time do Cruzeiro. Até o Hércules teve bastante vantagem. E o único momento em que o Cruzeiro ficou desconfortável na partida foi, de fato, quando o Fluminense conseguiu explorar a amplitude, né? Então, por exemplo, você tem lá uma linha com 5 jogadores do Fluminense, Samuel Xavier, Arias, Cano, aqui o Fuentes e aqui o Soteldo, contra 4 jogadores de marcação do Cruzeiro. Este momento do primeiro tempo, em outros momentos do jogo isso aconteceu também, que o Fluminense tinha 5 contra 4 na última linha, e aí isso gerou espaço em poucos momentos. Superioridade. Exato, superioridade numérica. E a bola vai ficar no Soteldo aqui, que tem muito espaço para finalizar a jogada, mas que não consegue porque é pressionado no último momento, né? Então é um Cruzeiro que tem, de fato, essa questão e essa necessidade de conseguir manter o Fluminense longe do seu gol, manter o Fluminense
sem vantagem, sem qualidade para conseguir chances claríssimas de jogo, né? Aqui, mais uma vez, vai dar para ver 2 atacantes com uma linha com 4 jogadores, outros 4 jogadores do Cruzeiro, tá perfeitinho. Isso aqui é muito bonitinho de ver, né, cara? É o desenho certo. Tá bem armado, tá certinho. Então é um Cruzeiro que conseguiu muitas vezes ter essa questão, ter essas possibilidades interessantes, né? Até a bola é virada aqui, o Soteldo vai ficar no 1 contra 1 e o Cauê Prates um jogaço dele nesse momento, né? Então assim, cara, é um Cruzeiro que a partir do momento em que tem vantagem, né? E a gente mostrou como construiu essa vantagem, como roubando bola, deixando o Fluminense desconfortável, atuando muito bem na transição. A partir desse momento em que teve vantagem, o Fluminense pouco conseguiu fazer na partida. O segundo tempo é sim de domínio do Fluminense em posse. O Fluminense finaliza 21 vezes no segundo tempo, mas gera pouco mais do que um gol esperado. Ou seja, pouquíssimo criou em chances claríssimas de gol. Naturalmente Cruzeiro, a pressão ia existir até pelo placar. É natural. E é um Cruzeiro que conseguiu controlar, um Cruzeiro que conseguiu fazer uma excelente atuação defensiva e que conseguiu resolver cedo para conseguir, num bloco baixo no segundo tempo, resolver a parada e se tornar líder brasileiro. E eu acho que com a liderança, queria ser até para a gente encerrar aqui, ver a sua opinião, com a liderança agora assumindo de fato, se condiciona ainda mais para brigar por esse título. É espiral positiva, né? Quando você mais ganha, mais os jogadores estão confiantes, mais o trabalho engata e mais você consegue ter segurança e confiança para se colocar como um time a se manter nessa briga pelo título, né? Hoje, quando você pensa em Flamengo, que tem um trabalho do Felipe Luiz questionado, que eu acho meio absurdo, mas tudo bem, tá? E tem que se reinventar depois da saída do seu melhor jogador. O Palmeiras, com o trabalho do Abel Ferreira, também questionado, né? E o Palmeiras penando desde o começo do Mundial, em que não teve excelentes atuações. E o Cruzeiro, que é outro candidato ao título, o Cruzeiro está numa fase exponencialmente melhor do que os outros. Né? Até fisicamente, porque daí teve esse tempo parado que os outros times tiveram. E assim, é curioso porque vinha jogando muito bem antes do Mundial e daí tinha essa curiosidade de como é que seria essa volta. Será que continuaria em grande fase? As 2 primeiras partidas, partidaças. Exatamente. Uma goleada contra o Grêmio em casa e daí um jogo dificílimo contra o Fluminense, embaladíssimo. Vitória fora de casa que condiciona cada vez mais. É isso. Feito? Batido o martelo? É isso. Partidaça do Cruzeiro? Partidaça. E você, torcedor do Cruzeiro, o que achou dessa análise? O que achou do jogo, da vitória do Cruzeiro? Uma baita vitória. Comenta aqui o que você achou, nos dá o feedback. Mais uma vez pedindo, curte, compartilha, divulga o nosso trabalho, se inscreve no canal. Se não é inscrito, se inscreve. Se você quer se tornar membro, apoia o nosso canal, que isso nos ajuda muito. É isso, até o próximo vídeo.